Meu nome é Walter Bruno Santos, professor de matemática. Hoje falaremos sobre números racionais, adição e subtração, aula para o 7º ano. Vamos separar a adição e subtração de números racionais em 4 partes. Adição de números racionais na forma fracionária, adição de números racionais na forma decimal, a subtração de números racionais na forma fracionária e subtração de números racionais na forma decimal. Então vamos lá. Adição e subtração de números racionais na forma fracionária, ou seja, adição e subtração de números racionais na forma fracionária. Dentro da adição e subtração de números racionais na forma fracionária, nós vamos dividir em 2 partes também. Adição e subtração com denominadores iguais e adição e subtração com denominadores diferentes. Na adição e subtração de frações com denominadores iguais, é mais tranquilo de ser feita, ou seja, some ou subtraia apenas os numeradores e mantenha o denominador. Repare, 1/7 mais 1/4. O que está acontecendo? O denominador é igual, nos 2 casos aí de roxo é 7, então a gente vai somar apenas o numerador e manter o denominador, ou seja, o numerador do primeiro é 1 e o numerador do segundo é 4. Então, ou seja, 1 mais 4 que vai dar 5, o denominador repete, que é o 7. Então, 1/7 mais 4/7 seria 5/7. 4 nonos menos 2 nonos vai repetir o denominador, que é 9, e fazer 4 menos 2, que vai dar 2. Ou seja, 4 nonos menos 2 nonos vai ficar igual a 2 nonos. Repare, a próxima é 2 nonos menos 4 nonos. Ou seja, a gente vai ter o 9 repetindo e em cima vai ficar 2 menos 4. A gente vai lembrar de números inteiros, ou seja, essa conta 2 menos 4 a gente tem como resposta menos 2. Por isso que vai ficar menos 2 nonos, ou seja, a solução de 2 nonos menos 4 nonos vai ser menos 2 nonos. Frações com denominadores diferentes. Quando as frações possuem denominadores diferentes, é necessário encontrar frações equivalentes que possuem denominadores iguais. Ou seja, se eu tenho uma adição ou uma subtração com denominadores diferentes, o que eu vou fazer? Eu vou tentar fazer frações equivalentes a essas com o mesmo denominador, para que a gente possa fazer a conta. Como que eu vou fazer uma fração equivalente a essa? O primeiro passo é fazer o MMC dos denominadores, ou seja, nesse caso que temos 1/3 mais meio, a gente vai fazer o MMC de 2 e 3. Então o MMC de 2 e 3, como está na tela aí, a gente consegue ver que é 6. Fazendo o MMC de 2 e 3, a gente já tem o resultado do novo denominador das nossas frações equivalentes, ou seja, a fração 1/3 vai ter um denominador 6, a sua equivalência, e a fração meio também vai ter um denominador 6 na sua equivalência. Porém, a gente tem que agora descobrir qual que será o nosso novo numerador. Para fazer o novo numerador, a gente vai fazer da seguinte maneira. O nosso MMC, que vai ser o novo denominador, a gente vai dividir pelo denominador da fração, de azul aí, ou seja, divide pelo denominador e multiplica pelo numerador, ou seja, divide embaixo e multiplica em cima. Repare de verde aí, divide embaixo e multiplica em cima. Então, no primeiro caso, seria o quê? 6 dividido por 3, que era o denominador, que vai dar 2, vezes 1 vai dar 2. No segundo caso, 6 dividido por 2, que vai dar 3, vezes 1 vai dar 3. Ou seja, o novo numerador da primeira fração vai ser 2 e da segunda fração será 3. Ou seja, 1/3 mais 1/2 é equivalente a 2/6 mais 3/6. E 2/6 mais 3/6 é igual a... Repete o denominador, que é 6, e soma os numeradores. 2 mais 3, que vai dar 5. No próximo exemplo, temos 1/3 menos 1/2. Mais uma vez, vamos ter que fazer o MMC. Fazendo o MMC de 2 e 3, a gente sabe que esse MMC vai dar
6, ou seja, o MMC de 2 e 3 é 6. O novo numerador, então, vai ser 6. Temos que fazer frações equivalentes, sabemos que o novo denominador vai ser 6, e o novo numerador, como que a gente vai descobrir? Divide o valor do MMC pelo denominador e multiplica pelo numerador. Nesse caso seria 6 dividido por 3, que vai dar 2, vezes 1, que dá 2, 6 dividido por 2, que vai dar 3, vezes 1, que vai dar 3. Ou seja, 1/3 menos 1/2 é equivalente a 2/6 menos 3/6. 2/6 menos 3/6, repete o denominador que é 6, e 2 menos 3 é menos 1. Ou seja, 1/3 menos 1/2, que é equivalente a 2/6 menos 3/6, é igual a menos 1/6. Adição e subtração de números racionais na forma decimal. Para adicionarmos dois ou mais números decimais, é preciso colocar a vírgula debaixo da vírgula, ou seja, vamos a um exemplo. 2 inteiros e 5 décimos mais 3 inteiros e 2 décimos, ou seja, 2,5 mais 3,2. Nesse caso, a gente vai ter que organizar da seguinte maneira: vírgula debaixo de vírgula, unidade debaixo de unidade e décimo debaixo de décimo. Observe. Fazendo dessa maneira, fica fácil. 5 mais 2, que vai dar 7. 2 mais 3, que vai dar 5. Ou seja, 2 inteiros e 5 décimos mais 3 inteiros e 2 décimos é igual a 5 inteiros e 7 décimos. Outro exemplo aí. Nós temos o quê? 3 inteiros e 2 décimos mais 1 inteiro e 5 milésimo. Ou seja, 3,2 mais 1,005. Nesse caso vai ser vírgula debaixo de vírgula, décimo debaixo de décimo, centésimo debaixo de centésimo e milésimo debaixo de milésimo. Observe, quando a gente montar, o número 3 inteiros e 2 décimos, ele não tem casa, nem no centésimo e nem no milésimo. Então a gente deixa vazio porque tem zeros ali. Ou seja, a gente não pode colocar nem o 3 nem o 2 nesses locais. Por quê? Porque daria erro na conta. Porque no caso do 3 inteiros e 2 décimos, o 2 ele é décimo e o 3 é unidade. Então tem que ser unidade debaixo de unidade, vírgula debaixo de vírgula, décimo debaixo de décimo, centésimo debaixo de centésimo e milésimo debaixo de milésimo. Então ficaria 0 mais 5 é 5, 0 mais 0 é 0, 2 mais 0 é 2, 3 mais 1 é 4. Ou seja, a resposta vai ser 4 inteiros e 205 milésimos. Outro exemplo aí, 2 inteiros e 4 décimos mais 6. Observe como vai ficar. Repare que o número 6 ele não tem aparente uma vírgula nem um zero, mas todo número natural escrito dessa forma, o 6, o 5, o 4, qualquer um, ele já tem uma vírgula, só que não aparece. Esse 6 é exatamente igual a 6,0. Então a gente vai usar esse conceito para colocar vírgula debaixo de vírgula, unidade debaixo de unidade e décimo debaixo de décimo. Então nesse caso ficaria 4 mais 0 dá 4, 2 mais 6 dá 8. Então ficaria 8 inteiros e 4 décimos. Num outro exemplo, temos 3 inteiros e 2 décimos menos 2 inteiros e 1 décimo. Repare que vamos colocar décimo debaixo de décimo, unidade debaixo de unidade, vírgula debaixo de vírgula. Vai ser 2 menos 1 que dá 1, vírgula debaixo de vírgula, 3 menos 2 que vai dar 1. Ou seja, vai dar 1 inteiro e 1 décimo. 3 inteiros e 2 décimos menos 1 inteiro e 8 décimos. Então, nós vamos colocar décimo debaixo de décimo, vírgula debaixo de vírgula e unidade debaixo de unidade. Lembrando que 2 menos 8 não vai ser possível fazer nesse caso. Então, a gente vai pedir emprestado, vai ficar 12 menos 8, que vai dar 4. Como pediu emprestado, o 3 virou 2, 2 menos 1, que vai dar 1. Ou seja, 3 inteiros e 2 décimos menos 1 inteiro e 8 décimos é igual a 1 inteiro e 4 décimos. Um último exemplo para a gente, 4 inteiros e 1 décimo menos 6.
Vamos observar que, nesse caso, o número 6 ele é maior do que 4 inteiros e 1/10. Ou seja, essa resposta, no final, ela vai ser negativa. Ou seja, no final, a gente vai fazer a subtração do maior para o menor, mas no final ela vai ser negativa. Lembre-se de adição e subtração de número inteiro, que a gente já viu isso, que na adição e subtração de número inteiro, a gente repete o sinal do número de maior módulo. E nesse caso, o número de maior módulo é o 6. Ou seja, isso vai ficar o quê? 6,0 menos 4,1. Isso vai dar 1,9, porém negativo porque o maior módulo é o do 6. Ou seja, 4 inteiros e 1/10 menos 6 é igual a menos 1 inteiro e 9/10, ou seja, menos 1,9. Chegamos ao final de mais uma aula. Eu agradeço a atenção de todos. Eu sou Walter Bruno Santos e obrigado pela aula.